Bem, de acordo com a orientação que a gente definiu na vez passada, esse ano, como vocês se recordam, a gente vai tentar sempre considerar ou análises em relação a movimentos sociais ou articulações nacionais e internacionais entre esses movimentos e partidos políticos de esquerda em prol da realização dos programas populares e democráticos. Dessa vez eu queria considerar aqui os movimentos sociais no Chile, que foram notícia fundamental. Hoje desapareceram um pouco do noticiário, mas a partir de outubro, 18 de outubro, houve a primeira grande manifestação lá no Chile, e depois elas se processaram com grande impacto na sociedade chilena e em toda a América Latina e também no mundo, repercutiram mundialmente, até a última, que se realizou agora dia 27 de dezembro, novamente enfrentando repressão, etc. Então, nós temos aí um conjunto de movimentos que suscitou algumas reflexões. A primeira delas é a seguinte: o Chile era considerado, de modo geral, um exemplo para a América Latina em termos, sobretudo, as correntes liberais conservadoras viviam exaltando o Chile, que ele apresentava níveis de crescimento econômico muito significativos, liderando o crescimento econômico em toda a América Latina, e, além disso, era um país marcado por ter adotado políticas radicais liberais, ou seja, tirando o Estado da economia e da sociedade e privatizando todas as atividades econômicas de qualquer natureza. Então, o Chile era uma espécie de vitrine do liberalismo conservador. Muito bem, ao mesmo tempo, sentia-se ali um descontentamento muito grande, mas ele não se exprimia. E a partir do 18 de outubro de 2019, a gente viu toda a irrupção dos movimentos no Chile. E elas começaram em torno de um fato aparentemente secundário. Houve um aumento das passagens de metrô, os estudantes protestaram contra isso, pularam a catraca, foram muito reprimidos, e a partir daí desencadeou-se um conjunto de movimentos extraordinários, que foram indo muito além da cobrança de tickets de metrô. Inclusive, o governo rapidamente revogou a lei do aumento das passagens de metrô. Porém, os movimentos não perderam dinâmica e começaram a aparecer, então, uma série de questões que, para além do crescimento econômico, que ninguém negava, mas o que se colocava era que esse crescimento econômico estava sendo feito na base de uma profunda desigualdade social e, além disso, os serviços privatizados, principalmente economia, principalmente educação, saúde, entre outros, e subiu o grande vulto a questão das aposentadorias, que também tinham sido privatizadas no Chile, como queria, aliás, o ministro Guedes aqui, quando a reforma da Previdência começou a ser discutida, ele tinha esse paradigma do Chile, logo depois esquecido. Então, a questão das aposentadorias também começou a ser levantada. Os chilenos descontam para fundos de aposentadoria administrados pelos bancos, e o resultado aterrador, que se foi concluir, era de que grande parte dos aposentados ganhavam menos do que meio salário mínimo de aposentadoria. Então, isso são questões que estavam ali fermentando e que apareceram com muita força, e de sorte que esses movimentos, que tinham começado questionando o aumento de passagem de metrô, passaram a questionar o modelo geral econômico e político chileno. Na análise desses movimentos sociais, é muito importante destacar a questão da repressão, uma repressão muito violenta, frequentemente desproporcional. Para vocês terem uma ideia, essa repressão já provocou 26 mortos, milhares de feridos. Organizações que acompanham essa questão dizem que há cerca de 2.000 feridos e 200 muito gravemente feridos, quase todos tendo perdido o olho, porque essa, aliás, é uma coisa que tem aparecido também nos movimentos franceses. Essas famosas balas de borracha não são de borracha coisa alguma, elas são revestidas de borracha, mas são balas de metal, e os policiais atiram na altura dos seus olhos, dos nossos rostos, e o resultado dos manifestantes, e o resultado é que há cerca de 200
feridos com o olho um dos olhos praticamente perdidos, né? E sendo que há alguns com os 2 olhos perdidos. Então isso tem que ser muito importante ser registrado e denunciado. Além disso, quase 6.000 presos. Então essa repressão que se desencadeou desde o início e que está presente até a última manifestação do dia 27 de dezembro, teve presente de novo, é uma característica importante e que tem sido encarada com grande coragem pelos movimentos sociais chilenos. E essa coisa toda convergiu para uma pressão, né, a favor de uma nova Constituição. O Chile é regido até hoje por uma Constituição aprovada lá no final dos anos 70, início dos anos 80, começou a vigorar a partir do início dos anos 80, na base de um referendo muito questionado desde então, né, fraudes, pressões de toda a natureza, ainda era presente nessa época a ditadura no Chile, de sorte que essa Constituição aprovada foi muito questionada e ela já passou por algumas reformas importantes, inclusive, né, em 1989 houve uma importante reforma, a Constituição de 80 bania partidos que tivessem orientações marxistas. Isso foi revogado, né? Outras medidas também muito autoritárias foram revogadas e finalmente em 2005 nós tivemos uma nova reforma também importante que diminuíram as prerrogativas das Forças Armadas, ou seja, orientações democratizantes. Isso aí agora ganhou muito mais força, não se trata mais de remendar a Constituição presente, se trata de fazer uma nova Constituição, um novo pacto social e político para orientar a sociedade chilena. Desse ponto de vista, algumas vitórias já têm sido registradas, né? Já está marcada para o próximo dia 26 de abril de 2020, desse ano, um referendo para ver se os chilenos querem realmente fazer a reforma. Vão ser 2 questões: se querem ou não a reforma, as pesquisas indicam que a grande maioria é a favor, e segunda questão, se querem que essa reforma seja feita pelo Congresso atual ou por um Congresso misto, né? E aí tem aparecido muitas questões interessantíssimas, né? Por exemplo, exigir a paridade de gênero nessa nova Constituinte. Segunda questão que tem sido muito levantada, permitir candidaturas avulsas que possam questionar a preeminência exclusiva dos partidos. Então, são questões que ainda estão sendo debatidas e que certamente serão questões que vão empolgar a sociedade chilena nos próximos meses. Ou seja, o que nós queremos chamar a atenção aqui, para resumir finalmente, é que grandes movimentos sociais foram capazes de questionar aspectos gerais do modelo econômico-social, convergindo para a necessidade de uma nova Constituição. Quer dizer, são pontos importantíssimos, né, e que mostram como realmente os movimentos sociais têm um potencial de democratizar a democracia realmente existente. Vamos acompanhando, né, evidentemente, esse processo no Chile ao longo de todo esse ano. E você fique esperto aí, né, e não deixe de registrar no sininho, porque aí você ganha a possibilidade de receber notificações a cada nova emissão nossa. Até a próxima.